Vivemos em tempos de sensibilidade extrema. As pessoas se ofendem com facilidade, reagem a qualquer palavra torta e permitem que o mundo externo dite o tom das suas emoções. A menor crítica vira motivo de explosão. Uma rejeição se torna uma crise de identidade. Um comentário aleatório é capaz de destruir o dia inteiro. Mas em meio a essa fragilidade generalizada, existe um tipo raro de homem que se destaca: o homem estoico. Ele não se abala com o caos ao redor, porque construiu silêncio por dentro. Ele não reage com impulso, mas responde com clareza. E isso o torna perigoso, porque ele não é facilmente lido, nem facilmente manipulado. O homem estoico entende que o verdadeiro poder não está em controlar o mundo, mas em dominar a si mesmo. Ele observa, analisa e age quando decide, não quando é provocado. Sua frieza emocional não é frieza de alma, é força de espírito. E é exatamente essa postura que o transforma em um homem intangível, blindado, inabalável. Neste vídeo, você vai aprender como aplicar os princípios da filosofia estoica para blindar sua mente, silenciar seus impulsos e se tornar emocionalmente invulnerável. Não para fugir do mundo, mas para enfrentá-lo de frente, sem ser quebrado por ele. Essa é a base do estoicismo. A raiz de todo sofrimento emocional está na ilusão de controle. Tentar mudar o que não depende de você. Pessoas, situações, resultados, opiniões, tudo isso está fora do seu alcance real. E quanto mais você tenta controlar o incontrolável, mais ansioso, frustrado e vulnerável se torna. Epicteto, um dos pilares do estoicismo, deixou claro: não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como as interpretamos. Isso significa que o verdadeiro veneno não está no que acontece lá fora, mas no que você faz com isso aqui dentro. O homem estoico não tenta moldar o mundo ao seu gosto. Ele molda a si mesmo para atravessar qualquer mundo. Ele entende que a única coisa sobre a qual ele tem poder absoluto é sua mente, suas reações, seus julgamentos, suas escolhas. E é aí que está sua força. Quando você aceita essa verdade, algo muda dentro de você. Você para de se debater contra as ondas e começa a navegar com consciência. Você deixa de ser um escravo emocional e passa a ser o comandante do próprio barco. A tempestade pode vir, mas você mantém a mão firme no leme. Esse é o primeiro escudo do homem intocável, o domínio interno. Quando você domina a si mesmo, o mundo perde o poder de te afetar. A maioria das pessoas vive como marionetes de suas emoções. Raiva, ansiedade, ciúme, desejo, frustração. Elas não sentem essas emoções. Elas são dominadas por elas. E quando alguém tem esse poder sobre você, basta apertar o botão certo e te tirar do eixo. Isso é fraqueza disfarçada de sensibilidade. Mas o homem estoico entende que sentir não é o problema. O problema é se curvar ao que se sente. Ele treina sua mente como um guerreiro treina o corpo. Quando a raiva aparece, ele respira. Quando o medo se aproxima, ele encara. Quando a tristeza tenta invadir, ele observa e permanece inteiro. Ele não reprime, ele redireciona. Frustração vira foco, raiva vira estratégia, medo vira presença. Tudo que antes o desestabilizava, agora o fortalece. Ele não foge do fogo emocional, ele caminha por dentro dele com firmeza e consciência. Aquele que não reage de forma impulsiva se torna imprevisível e, por isso, respeitado. Ele não grita, não suplica, não ataca, apenas observa. E é justamente esse silêncio poderoso que desarma qualquer tentativa de manipulação. Quando você governa suas emoções, você deixa de ser uma presa fácil. Você se torna uma presença firme, inabalável, quase enigmática. E isso assusta, atrai e impõe respeito. Um dos maiores venenos da mente humana é a dependência do olhar alheio.
É o desejo constante de ser aceito, elogiado, validado. É viver em função do aplauso e temer o julgamento. Mas o homem estoico não negocia sua integridade por aprovação. Ele entendeu algo que poucos têm coragem de aceitar. A maioria das pessoas mal consegue governar a própria vida, quanto mais julgar a sua. Marco Aurélio dizia: as opiniões alheias não definem quem você é. E essa não é apenas uma frase filosófica, é um princípio de liberdade interior. Quando você internaliza essa verdade, acontece uma ruptura. Você para de viver no palco e volta para o campo de batalha. Você troca a preocupação com a imagem pela construção do caráter. O homem intocável não responde ao que dizem, responde à sua própria consciência. Ele é guiado por valores, não por vaidades. Age em silêncio, constrói em segredo, evolui sem alarde. Enquanto os outros gritam para serem vistos, ele se cala para se fortalecer. E nessa postura silenciosa se torna cada vez mais respeitado, porque a verdadeira autoridade vem da consistência, não da exposição. A liberdade mental começa exatamente aqui. No momento em que você para de dar valor àquilo que não controla e a opinião dos outros é exatamente isso, um ruído fora do seu domínio. E o estoico sabe que ruídos não devem ser seguidos, devem ser ignorados. Quando você internaliza essa filosofia, algo muda profundamente. Você não precisa mais agradar, e por isso se torna impossível de manipular. O homem comum vê a dor como um castigo. Ele a evita, a nega, a teme, vive buscando conforto, distração, alívio imediato. Mas o homem estoico enxerga a dor sob outra lente, como uma ferramenta de lapidação. Ele entende que a dor é parte indissociável da vida e que fugir dela é, na verdade, fugir do próprio amadurecimento. Sêneca dizia: a adversidade revela o homem. Não é na calmaria que se constrói o estoico, é na tempestade. É quando tudo parece ruir que o verdadeiro guerreiro emerge. Não gritando, não se vitimizando, mas permanecendo de pé, com olhar firme e alma serena. A dor física, a rejeição emocional, a perda, o fracasso são inevitáveis. Mas sofrer por elas é uma escolha. O sofrimento nasce da resistência à realidade, da recusa em aceitar o que é. O estoico, ao contrário, acolhe a dor com dignidade. Ele não busca atalhos, não se afoga em lamentações, não terceiriza sua força. Ele usa a dor como forja. Cada golpe o endurece, cada cicatriz o lembra da sua resiliência. Ele transforma o peso da vida em músculo moral. E quanto mais dor suporta em silêncio, mais impenetrável se torna sua fortaleza interna. É justamente nesse ponto que o homem se separa da massa. Enquanto muitos imploram por alívio, ele transforma a dor em disciplina. Enquanto muitos desmoronam diante dos desafios, ele os encara como provas de evolução. A dor é inevitável. O sofrimento, não. O homem intocável sabe disso. E por isso, jamais se rende ao papel de vítima. O homem verdadeiramente intocável não constrói sua fortaleza no mundo externo, porque ele sabe que tudo fora de si é frágil, volátil e sujeito ao caos. Fortuna, reputação, relacionamentos, corpo, ambiente, tudo isso pode ser tomado ou destruído da noite para o dia. Por isso, o estoico volta-se para dentro. É lá que ele ergue a sua verdadeira cidadela, silenciosa, firme, impenetrável. Criar um mundo interno inabalável não é isolamento emocional, é construção deliberada de solidez. O estoico observa seus pensamentos como um sentinela atento. Ele interroga suas emoções como um juiz imparcial. Ele examina seus desejos como um estrategista e recusa tudo que enfraquece sua soberania. Marco Aurélio praticava isso diariamente. Escrevia para si mesmo, refletia sobre a morte, revisava suas reações, lembrava-se da transitoriedade de todas as coisas.
Ele não fazia isso por vaidade, mas por necessidade. Sabia que, sem uma mente bem treinada, até o mais poderoso imperador pode se tornar escravo das próprias emoções. Esse mundo interno é cultivado com rituais diários: meditação, leitura, silêncio, autorreflexão. Assim como o guerreiro afia sua espada antes da batalha, o homem estoico afia a própria mente antes de enfrentar o mundo. Ele sabe que as provocações virão, que os julgamentos não cessarão, que o caos não vai pedir licença. Mas também sabe que sua resposta a tudo isso é uma escolha, e essa escolha nasce do domínio interior. E quanto mais ele fortalece esse mundo dentro de si, mais invulnerável se torna por fora. Sua presença causa desconforto em mentes frágeis. Sua estabilidade incomoda os que vivem no desequilíbrio. Ele se torna difícil de ler, impossível de manipular, porque não age por carência, mas por clareza. Não responde por impulso, mas por razão. Nada externo o arrasta, porque tudo dentro dele já foi ordenado. Ele é como uma rocha diante da tempestade. A água bate, o vento sopra, o mundo desmorona, mas ele permanece. Ser intocável não é não sentir. É sentir tudo, mas não ser dominado por nada. Vivemos em um mundo que te ensina a ser reativo, sensível ao olhar do outro, dependente de estímulos externos para se sentir seguro. Mas o estoico caminha na direção oposta. Ele compreende que tudo o que é verdadeiramente valioso, clareza, poder interior, estabilidade emocional, não se conquista fora, mas sim dentro de si. Ser intocável não é se fechar para o mundo, tampouco fingir frieza. É desenvolver uma estrutura interna tão bem edificada que nenhuma opinião, nenhuma perda, nenhum ataque consegue romper. É cultivar um estado de espírito onde o caos lá fora não ecoa como desordem cá dentro. O homem estoico não busca controle sobre os outros, mas domínio sobre si mesmo. Ele não evita a dor, ele a transforma. Não foge das emoções, ele as compreende. Não precisa vencer debates ou provar valor, porque seu valor não depende de ser visto, mas de ser vivido. Essa filosofia é para os fortes, para aqueles que têm coragem de olhar para dentro, enfrentar suas sombras e renascer mais firmes a cada provação. O estoico é o homem que sorri no meio do caos, não por arrogância, mas porque já venceu no único campo que realmente importa, o da mente. E no final, não é o mais rico, o mais amado ou o mais seguido que vence. É o mais livre, é o mais centrado, é o mais difícil de abalar. Seja esse homem. Treine sua mente, domine suas emoções e torne-se intocável.